Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade. A cada dia, a cada momento que nós nos entregamos e nos colocamos nesta posição para ouvirmos a tua palavra, o Espírito do Senhor é lançado sobre nós, tal como o Senhor fazia com o teu povo por meio dos profetas e por meio do próprio Senhor Jesus. Quando algo era falado, a palavra gerava frequência, que mudava, que fazia as coisas que até então estavam paradas serem liberadas, que enfermos eram curados, que situações eram liberadas, desamarradas e pessoas eram abençoadas. Nós estamos, meu Deus, num tempo em que o Senhor nos colocou, de que o Senhor não quer apenas consertar coisas, resolver coisas, mas o tempo para nós é o Shalom, Shalom, onde coisas boas, coisas certas, não é o suficiente e não é o que o Senhor tem para nós, mas o que o Senhor tem para nós é a vida completa, a vida plena, a vida onde vamos ver a tua glória, dos detalhes a coisas grandes, poderosas. Eu oro, Senhor, eu consagro esse culto para que ele atinja esse propósito na vida de cada um de nós, a começar por mim. Que bloqueios, travas e limitações sejam rompidas hoje, nessa noite. Que o teu Espírito entre no lugar, meu Deus, de qualquer outro espírito que podia estar dominando a nossa vida, principalmente o do medo. O que movia ainda algumas pessoas, por rumores, notícias, situações e coisas que já foram vividas, presenciadas, e que o Senhor tem um novo para nós, o Senhor tem uma coisa nova, o Senhor tem algo novo para fazer, para levantar, para operar, para realizar. O Senhor tem, meu Deus, novos parâmetros para nós. O Senhor é aquele que quer nos dar novas referências. E eu oro, meu Deus, para que cada bloqueio que ainda tem impedido, se está dentro, se faz parte da nossa história, e nós estamos mais nos apegando à história, ao passado, do que ao novo que o Senhor quer fazer, do que a tua palavra nos ajuda a ver. Eu peço, meu Deus, libertação nessa noite. Eu peço que o Senhor venha operar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha abrir portas com portas, que o Senhor, meu Deus, venha tirar as traves e os ciscos que ainda estão nos olhos de alguns, e que assim vejamos, meu Deus, e vivamos o que o Senhor tem para nós. Que seja, meu Pai, a nossa vida esse ano, os nossos resultados, a nossa alegria, que sejam as nossas realizações, nada menos do que, meu Deus, esse tempo, Shalom, Shalom, esse vinho, meu Pai, novo, e o melhor vinho, as melhores experiências nas mesmas áreas em que já vivemos outras experiências, tanto boas quanto ruins, mas que agora, que aquilo que o Senhor tem para nós e que eu tomo posse, que eu recebo, que eu declaro sobre a vida do teu povo a cada dia, e que a cada declaração, meu Deus, mais unção esteja sendo liberada, derramada, que assim seja a nossa vida. Que o Senhor esteja conosco. Que seja o teu Espírito Santo quem venha nos conduzir e nos abençoar. Que cada um aqui receba da unção que o Senhor derrama hoje. Que o Senhor, meu Pai, eleve o nosso nível até de exigência. A exigência da nossa própria vida, da nossa disciplina, dos nossos conceitos. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma.
que o Senhor venha ao nosso encontro, porque nós estamos aqui, viemos ao Teu, então que o Senhor se manifeste na nossa vida, para que assim como aconteceu naquela festa, a Tua glória foi vista, Teus discípulos creram no Senhor, meu Deus, e pessoas, meu Pai, foram plenamente alegres, que assim também aconteça aqui na Tua casa, que aconteça no meio deste povo, meu Deus, que decidiu ouvir o Senhor e Te servir, meu Deus, que cada um veja a Tua glória, que a Tua glória seja manifestada e que cada um que ainda não cria no Senhor passe, venha a crer e viver ainda mais do Teu poder. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos e eu peço que a Tua presença seja visível, perceptível, não só naquilo que nós vamos ver, ouvir, que vamos viver essa noite, mas naquilo que o Senhor acrescenta à nossa vida daqui para frente. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por estarmos aqui, obrigado por termos chegado até aqui, e se o Senhor nos trouxe, nos traz até aqui, eu oro para que cada obra que o Senhor começou, seja concluída na vida de cada um, em nome de Jesus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que flua, meu Deus, a unção do Teu Espírito, e que todos nós sejamos abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho. Diga: eu vou beber, eu vou viver, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Como nós sempre fazemos, né? E eu vejo a cada dia pessoas velhas vindo, as velhas, né? Faces, aos poucos voltando, chegando, né? Natural nessa época do ano. Por isso que esses primeiros dias do ano a gente traz e bate e prega e usa a palavra profética para que você venha não só comer, beber, mas respirar esse Espírito. Até porque muita coisa na nossa vida, inclusive algumas, que cada palavra profética vem para remover, foram coisas que a gente só tem como tem hoje, só tem a visão que tem hoje, só tem o entendimento que tem hoje, só tem a formatação de vida que tem hoje, por conta das repetições que isso foi falado, que isso foi colocado diante de nós, né? Quantas coisas, quantas limitações, quantas situações. E é interessante que essa palavra aqui, até ontem eu tinha as contas de quantas vezes eu tinha lido ela só esse ano, né? Porque não dá para contar na vida. E aí depois de ontem já até perdi as contas, porque depois já falei de novo, já preguei de novo, enfim. E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente prega, cada vez que a gente fala essa palavra, é interessante é como se fosse aquela toalha molhada que você torce e sai água. E aí você dobra ela, torce um pouquinho mais, sai água. Você pega ela assim e se contorce junto com ela, né? E sai água. Sempre tem alguma coisa ainda que ela nos acrescenta. Sempre tem alguma coisa que a palavra ou ela está reforçando, ou ela está abrindo um novo caminho. E eu espero, né, que segundo as linguagens, né, da ciência, que esteja criando aí novas vias neurais para alguns, para que não se abafe, limite ideias novas, projetos novos, pedidos novos, coisas novas, né?
Eu falava, né, desde sexta eu tenho recebido alguns testemunhos já, alguns do culto já, da oração, de libertação, e outros de coisas que tanto no final do ano, como agora já no começo, que limites foram quebrados. E pessoas que começaram a colocar algumas coisas diante de Deus, que antes elas não colocavam, e já estão vendo diferenças de coisas que elas nem cogitavam viver, de coisas que elas nem imaginavam, mas, sabe, porque a verdade é principalmente, né, ontem eu falei um pouco sobre isso de manhã, mas quem já vem da religião, e eu falo da evangélica mesmo, dependendo da maneira, do lugar, da igreja, da doutrina que você foi ensinado, aprendeu, ainda que algumas coisas não tenham sido declaradas assim, faladas, né, bem claramente, ó, isso você não pede para Deus. Mas às vezes a gente ouve, né, tem muita coisa que a gente aprende indiretamente, que às vezes o pregador ou vários pregadores estão falando, e eles falam, não, porque não é isso, né? Isso aqui você não vai pedir para Deus. Ah, porque tal coisa a gente nem vai pedir para Deus, né? Deus não vai ficar ocupado com isso. Ah, porque Deus não vai, né, trabalhar numa coisa assim. A gente estava cantando agora, né? Essa foi o primeiro milagre. A água se transformar em vinho, que é inclusive uma expressão que alguns até banalizaram, né? É ou não é verdade? Tem gente que nem percebe mais, que fala assim, não, isso aqui vai mudar da água, e às vezes nem estão percebendo, você está gastando uma expressão para algo que não é nem relevante na sua vida. E eu não falo relevante como o vinho na festa, eu falo algo que você nem está acreditando. Não, que isso aqui mudou da água para o vinho. Não, não mudou da água para o vinho. Mudar da água para o vinho é um milagre. É ou não é verdade? Ou é algo que você, se fizer muita força, você consegue produzir? Se eu te der só água, você consegue fazer vinho? E bom, não é que suco, não. É vinho do bom. Então tem coisas, e eu não sei, né, eu não domino os demais idiomas, mas eu não sei se é só no português, mas como a gente tem uma habilidade, como que no português a gente tem uma habilidade de destruir expressões que deveriam ser poderosíssimas. Essa é uma delas. Tem gente que, se ouvir uma pregação e falar, oh, isso aqui vai mudar da água para o vinho, a pessoa, isso aí eu ouço toda hora. Isso aí eu até falo. E não é o falar, mas é o crer. E aqui, para mim, uma das principais personagens desse texto, sempre, cada dia que a gente vai falando, trazendo, né, e lendo, a gente vê a Maria aqui. Principalmente numa questão que não é de 2025, não é de agora, mas o Senhor tem trabalhado, e eu ainda não entendo porque tem gente que ainda não está liberta, livre, abençoada, porque não tomou posse disso, que é a culpa. Tem gente que assim, é aquela expressão que a bispa usa, que é o feridento, que tem coisas, tem gente que se fosse a Maria aqui, Jesus dissesse, agora não, ainda não, teria saído, bater no pé duro, tá vendo? Para mim não, né? Para mim você nunca tem tempo, para mim nunca dá. E às vezes, já pensou quantas coisas que a gente joga fora, que a gente desperdiça, porque está dando a resposta errada, na hora certa. Porque apesar de Jesus ter dito, ainda não é chegada a minha hora, ou a minha hora ainda não chegou, ele não disse que não faria. Ele não disse não,
E aí é um entendimento que a gente precisa ter. Esse foi o primeiro milagre. Se Jesus tivesse feito um milagre todo quadradinho, né? O que é um milagre quadradinho? É aquele que unanimemente todo mundo que ouvir diria, era preciso, era necessário, realmente era onde Deus devia estar com a atenção dele, é isso mesmo que tem que acontecer na igreja, tem que acontecer na vida do crente, tem que acontecer na vida do justo. Tem alguma coisa a ver com esse milagre? Sim ou não? Foi dentro da igreja? Foi dentro do templo? Foi no culto? No louvor? Foi com alguém coitadinho, coitadinha, alguém extremamente necessitado? Foi ou não? Então, gente, isso aqui é uma coisa, é uma mensagem clara para nós. É tempo de limites que Deus nunca impôs sobre nós. Deus não. Nós, sim. É tempo desses limites caírem por terra, porque eles nunca tiveram um propósito. Sabe essas coisas que às vezes a gente pensa, não, mas isso não. E sabe aonde que alguns alguns são testados nisso? Quando ouvem um testemunho e são tentados a dizer, mas precisa disso? Desde quando? Onde na palavra está escrito que Deus só se manifesta onde há uma necessidade, e a necessidade tem que ser uma unanimidade. Tem algum ponto na palavra que diz isso? Pois sem necessidade é impossível agradar a Deus. Está escrito isso? Qual que é o versículo certo? Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem muitas vezes condiciona a fé à necessidade, somos nós. Uma união apócrifa, quer dizer, não é de Deus, não é do Espírito, é uma coisa da carne, é uma coisa de homem, é uma coisa forjada fora da direção de Deus. E tem gente que vive assim. Por exemplo, uma coisa que a gente vê aqui é o meio que foi usado. Qualquer um de nós aqui, se eu perguntasse, é que agora a gente já leu a passagem várias vezes, então você já tem, né, todos aqui já estão um pouco condicionados, já estão condicionados a saber qual foi o recipiente que o Senhor Jesus escolheu, porque Ele escolheu. Ele não podia ter dito para os serviçais, onde estão as vasilhas velhas? Para nós, fala a verdade, para nós não é mais limpinho usar uma vasilha velha de vinho? Porque o que tinha dentro da vasilha velha de vinho, gente? Vinho. Que inclusive tinha acabado de ser usado, aberto, é ou não é? Abriu agora, tomou, daqui minutos, horas, o que tem ali é vinho que até agora há pouco estava lá dentro. Jesus escolheu isso. Ele podia então ter dito, onde alguém aqui tem balde? Não tinha um balde que puxava água? Ele não podia ter pegado e falado assim só, ó, desce lá, a gente viu naquele vídeo, né? Aquele vídeo que passa, bonito, que o pessoal produz para ser o vídeo da palavra profética lá, você vê aquela imagem, né, antiga daquele poço, o povo subindo ali, né, aquela corda de cipó, com aquele balde, né, fazendo até o barulhinho ali, alguém na manivela. Ele não podia ter dito assim, ó, pega a água do balde e sirva para o mestre de cerimônia? Podia ou não podia? Mas ele não quis fazer assim. Então, outra coisa que precisa cair por terra em cada área da sua vida, isso não é apenas no financeiro, porque tem palavras que a gente traz e prega, que a pessoa às vezes,
ela limita também, ela pensa, não, porque, por exemplo, eu imaginei ganhar dinheiro em minha profissão, eu sou pescador, então, vamos colocar lá, né, eu sou pescador. Então, para eu ganhar dinheiro, eu vou ter que pescar muito, né? Eu vou ter que fazer várias pescas, vou ter que ter vários barcos, eu vou ter que contratar vários outros pescadores, companheiros, vou fazer uma parceria. Porque eu não imagino como. Deus está preso a isso? Não, mas eu não estou falando também só dessa área financeira, porque tem gente que ouve sobre alguns assuntos já pensa, não, então, porque se Deus não me der, Deus não me abençoar financeiramente no meu negócio, como que Ele faria? A Maria não se prendeu a isso. Ela não disse, tem que vir do armazém. Não, manda alguém buscar no armazém. Ela só disse, eles não têm mais vinho. Então, deixou claro onde era a situação que precisava. Ela não limitou Jesus. E acredito eu que quando Jesus mandou os serviçais encherem os potes, acredito eu que a Maria estava acompanhando tudo de perto. E ela não foi a pessoa, por exemplo, que limitou Deus. Espera aí, o senhor não está querendo, você não está querendo dizer que daqueles potes alguma coisa vai acontecer com o vinho, né? Ela interferiu? Ela se intrometeu naquela obra? Diga assim, intrometer é diferente de cooperar. Então, essa é uma decisão que cada um aqui precisa tomar. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu papel? Você quer se intrometer? Você quer interferir? Ou você vai cooperar? Porque tem gente que não coopera. Pensa bem. Dá uma voltadinha ali, rebobina a sua fita aí. Às vezes você fala uma coisa, você pede uma coisa para Deus, mas quando, que é aquela história que a gente fala muito, o caso que a gente sempre conta é de família. Você pede para Deus fazer uma obra quando você começa a ouvir gemidos, e os gemidos já é a obra de Deus, os gemidos daquele familiar, sofrendo, gemendo, já é Deus trabalhando ele, Deus criando uma situação, porque por outra ele não cederia, ele não viria assim, ai meu Deus, tem misericórdia, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, as expressões, as orações, Senhor, não deixa eu sofrer, Senhor, livra, Senhor, não, meu Pai, não, põe a tua mão, cuida, peraí, você quer que salva primeiro ou você quer que eu cuido do bem-estar dele primeiro? Não interfira, vamos aprender com Maria. Eu estou aqui, estou acompanhando no sentido de, vamos ver se precisar de alguma coisa, já coloquei os serviçais, que eu acredito que ela tinha alguma influência sobre eles, ela tinha, porque veja que ela falou para eles, o que ela falou eles fizeram, façam tudo que ele lhes mandar, e eles fizeram ou não fizeram? Não teve questionamento. Que essa parte a gente precisa assumir como eles, como ela e como eles. Espera aí, o que o Senhor está mandando eu fazer? O que eu estou recebendo de Deus? O que eu estou ouvindo? O que eu estou entendendo da palavra? O que quando eu me coloco para buscar Deus, Ele fala comigo, tira isso, muda isso aqui, coloca força nisso aqui. Tem coisas que eu não entendo, e a Bíblia não diz assim, o que ela falou, faça o que vocês estão acostumados a fazer e que Ele mandar. Faça o que vocês têm segurança para fazer e que Ele mandar. Não, ela disse, faça tudo o que Ele lhes mandar. Foi isso ou não foi? E o que eles fizeram? Tudo que Ele mandou. Então, essa é a posição de quem coopera com Deus. Que é a verdade você dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso
a ajudar esse milagre a acontecer na minha vida? E tem uma coisa que Deus tem falado conosco. Ele quer mais oração. Ele quer gente mais ativa espiritualmente. Gente ativa. E você vai começar, se você é essa pessoa ainda, que é passiva, que é distraída no momento que você deveria estar concentrado. E como é que você vê isso? De repente você está na igreja, você não passa tanto tempo na igreja, no templo e fazendo coisas específicas. Você já viu aquelas pessoas que entram, que você sabe, na hora que não é da igreja, que não tem compromisso com Deus? Você quer ver uma coisa? A pessoa está fazendo uma coisa certa, na hora errada. Não tem gente que na hora do culto é hora do quê, gente? Hora do culto, hora da palavra sendo pregada, é hora da gente fazer o quê? Você nunca viu aquelas pessoas? Geralmente isso acontece nos cultos de dia mais raramente acontece nos da noite também. Às vezes a gente está aqui pregando e tal aquele assunto, entra alguém, aquela pessoa, você já detecta rápido que ela não é de nós. A pessoa entra, ela faz questão. O irmão lá da porta, né? Geralmente nesse horário é Edson, conversa com a pessoa, tal, evangeliza a pessoa e tal, e aí ele pega e dá o jornal para a pessoa. Aí a pessoa, ela tem todo o tempo do mundo, ela fica ali, espera o culto, aí a hora que entra no culto, ela entra no culto com o jornal, aí começa o culto, ela senta aqui, geralmente, ó, essa fileira. Aí ela pega o jornal e começa. E o culto está ali. Aí ela pega de novo e abre o jornal, e vai ler o jornal. E pega, e balança a cabeça assim, concorda. O que ela está fazendo é certo. É certo. Mas a hora que ela está fazendo, está certo? Não. Então, coisas simples, ordens simples, organizações que alguns já precisam aplicá-las hoje. Eu estou no momento da palavra, eu ouço a palavra. Eu não vou ficar dividido entre a palavra e o celular, entre a palavra e eu tenho filho pequeno. Tem a escolinha para isso. Se você não tem um recém-nascido você tem que ficar junto com ele lá na escolinha, quer dizer, então você nem está aqui na nave. Ah, mas minha criança é pequena tal, tem adultos lá. Se qualquer coisa for necessária, alguém vai vir aqui e vai te chamar, vai cutucar suas costas, vai te avisar, a gente precisa de você lá. Se ninguém vier, quer dizer que está tudo bem. Movimento, agora eu não me preparei, por exemplo, vou levantar 2, 3 vezes para ir ao banheiro. Não, se a gente estiver fazendo uma coisa importante, se a gente estiver fazendo uma prova, se a gente estiver numa reunião onde estão sendo definidas coisas ali relevantes, a gente tiver as pessoas que representam a empresa que a gente trabalha, um negócio de milhões sendo fechados, e essa reunião durar 1 hora, 1h30, 2, você não vai levantar no meio da reunião para ir ao banheiro. Vai? Não vai. O que vai acontecer? Você vai se organizar. Não, peraí, eu vou me preparar para isso. Você não vai levantar para beber água, sua boca pode rachar, né? Rachar assim, ó. Daquele jeito que você vai dar uma mordidinha, sai o sangue. Você não vai levantar para beber água nessa hora. Aí você vai dizer assim, nossa, está começando o ano, está dando bronca. Não estou dando bronca. Se você perguntar para mim se eu ligo para isso, particularmente, eu não ligo. É igual quando eu falo para uma pessoa que senta lá no fundo, lá na luz preta, lá, ó, onde está apagado. Hoje ainda, fiquei sabendo uma pessoa. Culto das 7 e tal, perguntei para alguém, a pessoa, nossa, a pessoa está sentada lá na porta 4. Eu falei, não, mas nem a luz acende na porta 4 às 7. Uma pessoa estava lá, eu não vi, não sabia. Falaram depois para mim, não, a pessoa chegou. Falei, por que algumas coisas são importantes? Porque isso mostra da sua parte já o interesse, não é para mim, para o pregador, não é, mas é o seu. Tem coisas que têm o poder de te distrair. Você perder às vezes uma frase, aquilo pode mudar. Tem gente que, eu tenho culto, tem culto que eu não vou falar de alguém, eu tenho culto que uma frase
é o que eu pego daquele culto e falo, é isso aqui que estava faltando. Uma frase. Eu, particularmente, eu não tenho aquela cabeça que algumas pessoas têm de conseguir, por exemplo, absorver o culto inteiro da bispa. Eu tenho o ponto que eu absorvo. Mas eu escuto o culto inteiro. Eu ouço o culto inteiro. Eu estou ali. Porque eu sei que a hora que chegar aquilo que testificar no meu espírito, que é aquilo que eu estou sedento, aquele espírito para beber, que eu estou faminto aquela palavra para comer, eu vou ser alimentado. Mas para isso eu preciso estar ali pronto, eu preciso estar na posição. Eu preciso estar ali. Então, isso é uma coisa que já, a gente não precisa esperar o ano correr, andar, e águas passarem debaixo da ponte. Não, espera aí, tem coisa que eu já posso. Eu posso tirar da minha vida, eu posso eliminar da minha vida. São coisas que me favorecem. Que eu vou colocar uma força certa. Eu vou fazer a coisa certa e eu vou unir a coisa certa à hora certa. Eu vou ter a atitude certa no lugar certo. Só quem já ficou um tempo sem vir à igreja que sabe a falta que a igreja faz. Então, quando você está na igreja, é o que diz a palavra, não se apressem os seus pés em sair da presença do Senhor. De repente você passa 21, 2, 23 horas, dependendo do culto que você vier, fora. Naquele momento que você está na casa de Deus, vamos ter reverência. Se é um culto, então, ainda mais. Eu vou trabalhar isso na minha vida, eu vou buscar a Deus agora, eu vou respeitar algumas coisas, porque o meu respeito, quando eu planto respeito, eu estou colhendo respeito também. E não é o respeito de alguém, de alguma pessoa, é como Deus vai tratar aquilo na minha vida. Quantas pessoas que estão querendo, a honra, que estão querendo serem reconhecidas, respeitadas, que estão querendo ser ali validadas por pessoas que elas fazem o bem, que elas trabalham, que elas cuidam, que elas se sacrificam para aquilo. E você não está começando pelo que é mais importante, que é pelo espiritual, com Deus. Em Mateus 6,33 está escrito, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho visto o movimento das pessoas que está colocando uma força descomunal nas coisas espirituais este ano. E assim, publicamente eu as parabenizo. Parabéns, você tá indo no caminho certo. Estou colocando mais força no espiritual, estou buscando a Deus como não buscava, estou aparando arestas de coisas que eu não tinha parado, estou aumentando a dose, estou tendo mais reverência, estou fazendo mais para Deus. Porque a Bíblia é quem diz que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais recompensa o Senhor nos dá. Porque Ele galardoa, Ele recompensa aqueles que dele se aproximam. Então, eu já venho à igreja, eu já sou evangélico, mas tem coisa que agora eu posso fazer ainda melhor. Eu posso fazer ainda mais. Eu posso colocar uma força maior. Como é que Deus recebe isso? Essa pessoa está se aproximando de mim. Essa pessoa está fazendo, todo mundo está fazendo algo, essa pessoa, ela está fazendo mais. É igual a Maria, irmã de Lázaro, que o lugar que ela estava, não estava só ali Jesus, tinha várias pessoas, mas ela quis trazer aquele perfume e preparar Jesus para o seu sepultamento. E foi assim que Jesus recebeu. Jesus não viu aquilo como, quis aparecer, que atitude é essa, de quem você quer chamar a atenção? Não, ela derramou aqui, ela fez o melhor dela. Então começa por aí, começa por Deus, começa com Deus.
coloca força em Deus. Quando nós lemos que a Maria diz para ele, né, eles não têm mais vinho, e a primeira resposta que Jesus disse, aliás, a única resposta que Jesus disse para ela foi, a minha hora ainda não chegou. Aí sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. O que você costuma fazer? Você é uma pessoa que chega até o 2? Você sabe o que significa essa pergunta ou não? Isso aqui faz parte de uma seleção, de um grupo seleto de Forças Armadas nos Estados Unidos, e que por muito tempo ela foi usada para fazer a pré-seleção. O que significa você chega até o número 2? Você é a pessoa que está preparada para qualquer reação depois de algo inesperado? Eu tenho ouvido pessoas que, algumas, né, que fizeram aí depois da história aí da nossa inauguração em março, várias pessoas têm ido para tirar o visto. E a maioria que reprovou, não reprova por algo assim, quando eu estou falando de gente que tem perfil, que tem ali tudo para passar, né? Porque tem gente que se a pessoa, ela justifica, não tem jeito, não tem aquelas 3 coisas que eles esperam, né? Que você tem que comprovar vínculos com o seu país, ter uma boa renda, ter uma casa no nome, ter um grau de escolaridade, que eles olhem e falam assim, essa pessoa aqui, ela não quer ir para lá para ficar lá, e trabalhar lá e tirar a vaga dos nossos, ela quer viajar e vai voltar. Então tem gente que com renda, com casa, com formação, com empresa, foi reprovado. E quando você vê essa reprova, é a prova que a Maria passou. As pessoas geralmente, principalmente quem pagou aquelas taxas, né, a taxa para a consultoria, eles te dão uma bateria de perguntas. Olha, eles podem te perguntar isso, se ele perguntar quanto você ganha, já pega o papelzinho já do extrato e mostra, ou seu olerite, sua carteira de trabalho, se ele falar você tem uma casa, você já pega, já mostra a escritura, fica com a escritura na mão, se te perguntar isso tal. Mas as pessoas, elas não se preparam para algumas perguntas, às vezes, banais. Banais, algumas. E aí é onde você vê que tem gente que não chega no número 2. Que a pessoa, às vezes, a Maria, o que ela ouviu de Jesus? Senhor, eles não têm mais vinho. Qual foi a primeira coisa que ele disse para ela? Hã? Vamos ler, né, gente? Para não falar que eu faço pergunta difícil, hein? Para ninguém falar, hein? Vamos começar bem esse ano. Eles não têm mais vinho, respondeu Jesus. Que temos nós em comum. Não levanta a mão, não, agora, não precisa levantar a mão, eu vou perguntar para você responder silenciosamente. Quem aqui, não se manifeste, mas quem aqui, numa dessa, uma pessoa próxima de você, se te respondesse desse jeito, o que a gente tem em comum? Quem aqui ficaria ofendido? Responda só para você. Quem aqui, se você perguntasse isso para o teu marido, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, para a pessoa que estivesse com você ali, sabe, fulano, você pode me ajudar? Vamos falar na nossa linguagem de hoje, NTLH, né? Fulano, você pode me ajudar nisso? O que eu tenho a ver com isso? Esse é um momento agora. Você já sabe se você chega no número 2 com essa resposta sincera agora. A pessoa que respondeu aqui assim agora, eu ficaria ofendido se alguém me desse uma resposta dessa. Quer dizer que você não costuma chegar no número 2. O que é o número 2? É o segundo desafio. O segundo teste. Às vezes, a segunda pergunta. A segunda fase de algo. Esse ano, em nome de Jesus, não vai ter gente aqui que para mais no 1, em nome de Jesus.
E você que é o tipo de pessoa que tem um rastro na vida, de várias coisas que se você olhar para trás, você vai ver sempre um pé só, você dá um passo. Sabe aquela coisa, você participa de um evento, você vai lá e paga o curso, e você conhece alguém, e você começa um projeto, você dá o primeiro passo, não, agora vai, e eu vou fazer, não, porque agora vai acontecer. Mas qualquer coisa que saia do teu controle, principalmente o emocional, te detém. Te detém. Uma opinião contrária te detém. Uma situação externa que você não contava com ela, te detém. A falta de valorização de alguém que não reconhece todos os teus esforços e sacrifício e trabalho. Ah, mas não viram tudo que eu fiz por vocês. Não faço mais. A gente não faz para as pessoas reconhecerem, a gente faz porque sabe que é o certo. Maria passou para o número 2? Sim ou não? Jesus ainda disse assim, para ajudar, né? Ainda não é chegada a minha hora. Que assim, eu tenho pregado isso todo dia, desde o dia 1º, que é a maneira distorcida que algumas pessoas estão recebendo algumas coisas. Enquanto Deus está falando ainda não, tem gente que está ouvindo apenas não. Jesus não falou, ó, que maravilha, Jesus, obrigado. Jesus não falou assim, eu não estou aqui para isso. Eu não mexo com esse tipo de coisa. Você não tem que falar uma coisa dessa para mim que é um desrespeito. Ele disse que temos nós em comum. E aqui reforça o entendimento de que a Maria não era uma convidada, porque Jesus era um convidado. Jesus estava ali para trabalhar? Não. Maria, tudo indica que sim. Então assim, né, como se ele dissesse, essa é a sua função. Esse é o seu trabalho. Mas aí tem um versículo que diz assim, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta lhe será. Então, gente, tem coisa que você tem que começar a pedir mais. O que faz algumas pessoas não pedirem, como elas vivem atualmente? Só uma coisa. O que faz algumas pessoas? Não é a falta da fé, não. Tem gente que não pede mais por conta de orgulho. Ah, eu vou pedir? Vai pedir. Vai pedir para Deus, vai pedir para os homens se eles estiverem acessíveis. Vai pedir, porque tem gente que está vendo aqui, ó, que você não é uma ilha. Você precisa, às vezes, de tudo aquilo que Deus colocou à sua volta. Ali se envolveu a Maria, os serviçais, e quando Jesus fez parte daquilo, aquilo ficou completo, e a obra foi maravilhosa. O milagre aconteceu. Não é tempo de você dispensar. Não é tempo de você abrir mão de gente. Não é tempo de você se isolar. Principalmente por ser aquela pessoa, aliás, eu vou declarar, por você ter sido aquela pessoa que não passava para a fase 2 quando uma situação emocional acontecia. O que eu já vi de gente perder, gente boa, por conta de situações emocionais. Sabe, Deus envia uma pessoa para um propósito, a pessoa, ela não, de repente, ela não é a melhor pessoa na convivência, mas ela é para aquele propósito. Maria ali não queria que Jesus abraçasse ela e ficasse ali com ela, fazendo carinho. Ela precisava ali naquele momento que ele resolvesse aquele problema, e ele resolveu, e é isso que importa. Vamos dar atenção ao que importa. Tem muita coisa que tem se dado atenção, gastado tempo, se falado. Quanta coisa que às vezes a gente produz de lixo falando de coisas que não importam. Conversando, né, sobre coisas que não importam. Tem um tempo que eu tomei uma decisão, às vezes
Você está ali, né, com teu cônjuge, você vê uma situação. Um dia eu falei isso para minha mulher, né? A gente viu uma pessoa dando uma resposta, de dentro da obra mesmo, uma pessoa dando uma resposta assim, e eu falei, olha, isso aqui não vai terminar bem. Sentei, né, depois de um culto, subi, estava ela lá, terminando as coisas dela, e sentei na mesa, e aí, que é uma coisa errada também, né? Os horários que a gente costuma comer que engorda esses horários, né? Quando você chega em casa à noite assim, a gente não tem fome à noite, você reparou? A gente tem vontade de comer. Então aí você senta, tem alguém para te acompanhar e só coisa boa, né? Só coisa saudável, né? Coisa que não vai te deixar inchado no outro dia, que vai te dar uma energia, que vai te ajudar a dormir, enfim. E aí eu falei, olha, tal situação lá, eu vi tal coisa, né? Falei lá com tal casal, isso aqui, se não tiver uma mudança muito drástica, isso aqui não vai terminar bem, isso aqui não dá certo, isso aqui não é assim e tal. E ela, então, eu vi, porque isso aqui é assim e tal, tá. Na hora assim me veio, eu falei assim, o que eu estou ajudando? O que eu estou ajudando essa pessoa? O que eu estou ajudando? E aí me veio aquele lado do comodismo de também me convencer, não, mas eu já falei com eles, então agora o que eu podia fazer, eu estou fazendo. Eu pensei, não. Isso aqui não acrescenta nada para a minha vida, não acrescenta nada para a vida dela, que está ouvindo, e que vai comentar alguma coisa também. Isso aqui não está ajudando em nada aquele casal lá. Então, falei, vamos parar, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Vamos parar com isso. Não vamos mais falar sobre esse assunto e tudo aquilo que a gente não tiver controle de mudar, que a gente vê que alguém não está vendo, que a gente vê que alguém não tem condições, nós não vamos conversar sobre isso, vamos abençoar. Abençoa, vamos lá, abençoa. Aí peguei, fulano, abençoou tal, abençoou, fulano, ela abençoou tal, concordamos, falei, não vamos mais falar disso. Porque tem coisa que você fala, e você não está ajudando ninguém, nem se ajudando, você não está envolvido com algo que acrescenta, que cresce, que muda, que expande, que melhora, que, sabe, e se você fica naquela frequência, às vezes, sem perceber, você pega o problema daquela pessoa, não naquele momento, mas você conversa daquilo, você está falando sobre aquilo, você está dando uma legalidade para aquilo, não vai demorar muito tempo, o que vai acontecer? Você vai estar, o quê? Vivendo aquilo. Aí agora você vai ver gente pensando assim, meu Deus, o que eu já falei que agora eu estou vivendo também? Eu já vivi isso. De ter feito um comentário. E não foi um comentário maldoso, é um comentário assim, pertinente até, olha isso aqui, né? Às vezes até falando, a gente precisa aprender com isso, mas não, quando eu vi, eu aprendi. Quando eu vi, eu aprendi, então não preciso falar disso mais. O que eu puder fazer, eu vou abençoar, eu vou pedir para Deus colocar a luz naquelas trevas, eu vou orar por aquela pessoa para que ela seja fortalecida, vou pedir para Deus para que Ele liberte, se ali há algum escravo, encarcerado, preso. Mas tem assuntos que já tem um tempo que assim, eu não falo mais, e quando às vezes que ela toca de alguém que é tal, não. Já falamos, não vamos falar sobre isso. Abençoa agora a vida do fulano. Abençoa agora a vida da fulana. E se você vê algo, você já falou? Não, então vai falar para a pessoa. Fala para ela, fulano, faz isso, fulano, ora por isso, fulano, isso aqui não está bom. Porque é assim que a gente ajuda a si próprio, que tem coisa que a gente não traz para a vida da gente, para a casa da gente, para o ambiente da gente, e ainda semeia na vida do próximo, dando condições para a pessoa ver o que ela não via, fazendo o que está escrito lá em Ezequiel 3. Se o ímpio estiver no caminho ímpio dele, mostra para ele que ele está no caminho ímpio dele. Se o justo estiver no caminho ímpio dele, vai lá e mostra para o justo que ele está no caminho ímpio e que ele precisa voltar para o caminho justo. Porque se caso ele não voltar e ele permanecer, ele vai morrer, mas você não tem sangue nas tuas mãos. Então, nós precisamos ter essa capacidade.
independente do que venha, a resposta que venha, as pessoas que estejam ou que venham perto, o que elas fizerem, falarem, como elas falarem, eu tenho que ter a disposição, eu não vou ficar na primeira fase, eu vou passar para a segunda. E eu vou passar para a terceira, eu vou passar pelo meio, eu vou chegar até o fim. A Maria passou. A primeira grande coisa que a Maria teve foi essa fé para acreditar que ele podia lidar com isso, fazer isso, resolver isso. Ela não se limitou a, eu vou pedir vinho. Que coisas, de repente, até hoje, você sempre se privou de pedir para Deus? Sabe, que você colocava força, se esforçava, movia na terra o que tinha, mas não colocava na mão de Deus. Eu vou colocar na mão de Deus isso agora. Hoje é um tempo da gente colocar coisas que nunca colocou nas mãos de Deus. Chamar Deus para participar de áreas que Ele nunca participou na vida da gente. Ter obras espirituais em coisas que até hoje você só teve obras seculares. Esse é o ano da gente gastar mais azeite. De ungir coisas que a gente nunca ungiu. E não só coisas que a gente não tem. Mas coisas que a gente tem sempre está do mesmo jeito, que a gente até já acostumou com aquela cor, acostumou com aquele lugar, acostumou com aquele tamanho, acostumou com aquela situação que não anda, não procede. Não, isso aqui agora já fiz, já chamei o melhor, o especialista, já corri com isso aqui. Não, agora eu vou orar por isso. Eu vou orar por isso. Eu contava o testemunho de uma pessoa, recentemente agora, esses últimos dias, alguém tinha uma situação na família, tinha uma casa boa no interior e pediu, a esposa e os filhos queriam mudar para um apartamento, a pessoa falou, não, isso não está certo, isso não está bom, vamos perder privacidade, vamos perder espaço, vamos perder isso, ir para um apartamento, é um gasto desnecessário, eu não quero, tal, não é a melhor, enfim. E a pessoa, um dia veio no finalzinho do ano. Pegou e falou, olha, eu estou com essa situação aqui, eu queria, sabe, eu não quero isso. Nossa, essa casa nossa é tão boa, é grande, tem isso, enfim, falou da casa. E falou assim, ora comigo nisso aqui. Ora para Deus, né, Deus criar um meio, Deus criar uma situação. Eu estou errado em pensar assim? Eu falei, não, se é a sua visão tal, mas concordando com ele, né? Eu não vou nem colocar crédito nisso, porque não é meu crédito. Eu ainda falei para ele, foi feito conforme a sua fé, eu só concordei. E ele pegou, trouxe ali a foto e tudo, né, tal, ora para que Deus não deixe, para que Deus coloque um impedimento, para que Deus, né, trabalhe nisso aqui. Eu falei, vamos orar. E oramos. Enfim, eu nem lembrava mais dessa situação. Tanta coisa que acontece. E ontem ele vem, terminou o culto da noite ainda, ele veio e falou assim, eu não podia, esqueci de contar esse testemunho. Era para eu ter contado esse testemunho antes da virada do ano e tal. Ele falou, o senhor lembra daquela casa que eu falei, tal? Falei, lembro, tal, e aí? Deu certo? Mudou, não mudou, tal, né? Falou, o senhor acredita? Minha mulher e minha filha lá pegaram, pagaram a mudança, mudaram. Eu não queria. Contra gosto, falei, que pena, tal. Ele falou, não, pera. Mudaram, foram, estava tudo certo, tal. De repente, e olha que a casa, vistoria, contrato, vídeo, tudo certo. Gente morando na casa assim há pouco tempo atrás. E isso aqui é para fortalecer, isso aqui eu já usei hoje para tirar leite de pedra já. Teve gente, quando eu vi esse testemunho, já falou, opa, eu também tomo posse, isso aqui era o que eu precisava ouvir. E ele falou, a gente estava nesse processo, a gente veio, orou, tal, ela mudou, pagou a mudança. E foi.
De repente deu uma praga de barata, umas baratinhas, e uns outros insetos que ele não sabe o nome, que saía barata até da tomada, assim, ó. Fizeram uma dedetização, é como se tivesse jogado água. Fizeram 2, nada, e não passava. Até que começou a afetar a saúde. O que fizeram? Pagaram uma mudança de volta, voltaram para casa, ele mostrou ainda para mim a mensagem no celular da esposa. Isso aqui é para a gente aprender a dar valor naquilo que a gente tem. Aí alguns falariam assim, mas o que tem a ver? O que o vinho tem a ver com Jesus? Ele creu. Tem limite para Deus agir? Ele creu. Você fala assim, você orou com ele para Deus mandar uma praga? Jamais. Não ora. Outra pessoa que ouviu o testemunho falou assim, eu quero que ore por uma praga também em tal lugar. Falou, opa, né? Não, nunca pedi praga em lugar nenhum. Mas a hora que ele falou comigo, eu falei, olha que coisa, né? Deus sabe o que vai tocar o coração das pessoas. Deus sabe. Ele não pediu a praga, pelo menos eu não sei, eu não pedi. Quando orou ali, concordamos, tal, Deus criasse um meio. A expressão que ainda usei com ele, eu falei assim, Senhor, coloca o impedimento. E Deus colocou. Só que a gente tem que lembrar do que aconteceu no Egito. Quem humano faria o que Deus fez para torcer o coração de Faraó? Quem de nós teria aquela capacidade? Alguém teria? Gente, Deus pode fazer água se tornar em vinho para alegrar pessoas numa festa. Deus atendeu a oração do Senhor, que ele falou, isso aqui não está certo, não é justo, eu não quero minha família, e assim, ele creu. E assim, na hora ainda que eu vi isso, eu falei, olha, é isso que nós estamos pregando. De não colocar limite na obra de Deus, não, mas porque tal coisa, eu vou orar por isso, eu vou pedir isso, se Deus foi capaz, e aí o bom é que a pessoa volta, o proprietário fala assim, mas não tem nada lá. A pessoa, não quero mais, vamos rescindir mesmo, vou voltar para minha casa, quer dizer, para aquele propósito, se Deus tiver que usar o que for, barata, se tiver que entupir alguma coisa, mandar um impedimento, ele vai mandar. Cumpriu o propósito, o Egito continuou com aquelas 10 pragas. Por quê? Porque não tinha mais propósito aquilo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, acabou as pragas. Nunca mais na história do Egito houve aquilo que aconteceu naquele tempo. Nunca mais água foi transformada em vinho. Como tantas coisas que eu poderia dizer que nunca mais foi daquele jeito. Ou seja, tem coisa que você vai viver pela primeira vez na sua vida, ou talvez na história, agora. Esse tempo, esse ano. Coisas que você nunca ouviu falar, que você não tem ainda como uma referência, porque tal coisa aconteceu. E não é, porque tinha uma necessidade. Não, é porque eu creio que Deus pode impedir, eu creio que Deus pode abrir, eu creio que Deus pode multiplicar, eu creio que Deus pode transformar uma coisa em outra, eu creio que Deus pode suprir algo com algo assim, ainda não visto. Foi assim que Deus agiu nessa festa. Eu perguntei aqui, todo mundo concordou, ninguém usaria aqueles potes. E às vezes Deus nos submete a coisas para ver se a gente só está crendo. Às vezes Deus te fala algo, faz isso. É igual quando ele testou Abraão, lembra do teste do Abraão? Deus pediu Isaac, mas ele queria Abraão. E o Abraão fez o quê? Ele deu Isaac, está aqui meu filho, o senhor quer que eu mato? Eu mato. Deus deixou. Mas ali ele garantiu Isaac. Não foi ali que ele garantiu? O Senhor disse, agora eu sei que você me teme. E o que isso nos ensina? O que a Maria falou para os serviçais. Não faz só aquilo que você está acostumado a fazer para Jesus.
Não faz aquilo que já está no script, no protocolo, que você já vem fazendo para Jesus, sabe? Eu faço isso, eu oro, eu tenho isso com Deus, eu venho ao culto tal, eu tenho essa atitude. Não, aquilo que Ele te mandar fazer, que Ele colocar no seu coração, faça. Mas não tem precedente. Água em vinho também não tinha. Usar potes, aqueles potes cerimoniais, ninguém usaria isso para tornar recipiente para qualquer bebida que alguém fosse tomar depois. Tanto que a Bíblia deixa claro, aqui no versículo 9, aqui no versículo 7, está escrito assim: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Quer dizer, não foram, sabe, meio que com... Mas é aqui mesmo? É aqui mesmo? Encha os potes com água, ó. Enchi. E aí o Senhor falou, eles assim fizeram, e o encarregado da festa, então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Não se preocupa com o meio. Não se prenda ao meio, não se limite ao meio. Como que Deus vai fazer uma obra na minha vida sendo que está assim? Não é como está, é no que você crê. É no que você crê. Não é um ano, vamos aprender sobre o Shalom, Shalom. Não é um ano, se você pegar como base a situação do Brasil, se você pegar como base o humor de uma pessoa que você está orando para Deus transformá-la, se você pegar como base situações recentes, na sua casa, na sua família, no comércio, na sua área de atuação, se você pegar como base, você sente uma dor, vai no médico, tem um exame e fala, pode ser isso, aí você vai lá no... Deixa eu ver o que significa isso, mancha de tal cor, tal sintoma, exame que sai isso. Você toma isso como base? Aí para você qualquer melhora, qualquer coisinha... não, paguei as contas. Não, essa pessoa agora, ela já não faz tal coisa. Não, olha, isso aqui perto do que eu recebi, agora pelo menos isso aqui supre. Agora nem dói mais. Não é isso que a palavra está dizendo, não é apenas uma boa notícia. Shalom, shalom quer dizer completo. Não é algo bom no momento muito ruim, que vira médio. É uma coisa cheia, é algo completo. Não é uma coisa que melhora, é uma coisa que preenche, que não vai fazer falta, que não vai permitir que você sinta saudade de outro tempo da sua vida. O mestre de cerimônia não falou assim, olha, pelo menos vocês conseguiram alguma coisa. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Vamos ler. E diz, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Diga o melhor. Estava guardado até agora. Porque agora ele está sendo servido. Você crê nisso? Creia agora. Creia em cada área da sua vida nessa palavra. Porque assim, nem essa palavra é para todo mundo? Não. Essa palavra é para quem crê. Essa palavra é para quem a receber. Sempre é um tempo de peneira, de filtro. Tem gente que de repente chegou perto. Tem gente que chega até aqui, que pagou preços até aqui, que esperou até aqui. Tem gente que está chegando agora. Fala, e essas aí? Ela está aqui agora, ela está ouvindo, não está? Se ela crê, o que impede que ela receba? O que impede?
Não pode ser alguém, não, mas a pessoa chega agora a pessoa vai chegar e já vai sentar na janelinha. Se ela crer, o que impede ela de receber? Ela só precisa crer. E esse é o desafio. Se eu creio, eu vou chegar no número 2, no número 3 e até o fim. Eu não vou ser a pessoa mais ofendida, eu não vou ser a pessoa mais sensível e fraca, frágil. Tem uma palavra que a gente precisa resgatar. Inclusive o título desse culto, que é um culto da bispa, é Antifrágil. Esse não é o ano dos frágeis. Os frágeis, eles vão embora da festa. Os frágeis são aqueles que quando Jesus fala assim, o que temos nós em comum? Precisava falar assim comigo também. Aí, ó. Tem gente que é o mínimo. Aí você vai falar, mas eu queria mais aquilo. Olha para Deus. Olha para Deus. Deus está querendo que nós sejamos o odre novo. Tudo que você identifica na sua vida, que faz parte daquela velha criatura, aquilo que ainda não foi, não morreu, mata. Uma tendência, uma inclinação. Eu estou atendendo mais gente em 2025, e eu estou agradecendo a Deus, não estou achando ruim. Eu estou atendendo mais gente em 2025, que tem vindo para confessar coisas que eu atendi em 2024, estou falando proporcionalmente. Porque tem gente que está entendendo, opa, isso aqui ainda faz parte do odre velho. Deus não vai derramar em mim, não. Eu perdi um tempo, perdi semana, não vou perder. Isso aqui tem o poder de me impedir de viver coisas novas. Não deixa que alguma coisa tenha poder sobre você que não seja a palavra de Deus de abençoar. E assim, é assim mesmo, eu vou soltar, eu vou me livrar, eu vou me libertar, eu vou me purificar. Eu vou ser esse pote aqui, ó, que Deus vai poder usar para fazer o melhor vinho. Não importa o quanto de sujeira já passou por ele. Não importa quantas pessoas já entraram lá para se descontaminar. Quando Jesus toca, se eu tiver ali à disposição, se eu tiver vazio, ele vai me encher de água, aquela água vai se transformar em vinho. E é qualquer vinho? É o melhor vinho. Deus tem essa obra para fazer. Eu preciso ser o recipiente em que Ele vai fazer essa obra. Eu sou. Eu estou aqui a todo tempo que eu tenho assim, a condição de estar sozinho. Uma coisa eu coloquei na minha cabeça, eu não fico sozinho. Quando eu fico sozinho, não vou ver porcaria, não vou ler porcaria, não vou estar assim, sem alguma coisa relevante. Então, às vezes você fica sozinho, porque não tem ninguém junto com você. Quando eu fico sozinho, eu falo, eu fico com Deus. Então, ali eu estou perguntando alguma coisa, estou na minha leitura da Bíblia, e aí você está lendo uma coisa você linka com a outra dessa palavra, você pega, você já absorve, opa, Senhor, peguei. Mas essa, eis aqui, ó, isso aqui ainda não estava do jeito que o Senhor quer, então agora me ajuda, isso aqui eu não estava vendo, me ajuda a fazer, me ajuda a entregar, me ajuda a descontaminar. Tem mais isso aqui para acertar, vamos acertar. Se nós formos esse recipiente, o odre novo, a pessoa que crê no Senhor, que não vai escolher o que vai fazer, mas vai fazer tudo que Ele mandar, nós seremos ali não só testemunhos, convidados, mas como seremos o próprio recipiente do Senhor usar para fazer o melhor, para vivermos o melhor tempo da nossa vida. E isso não é uma expressão, isso tem que se tornar realidade. É o vinho, é uma porta que é aberta, é o impedimento que Deus coloca numa situação, e daqui a pouco você vai começar a ouvir testemunhos improváveis. Esse é um ano de testemunhos improváveis, de lugares improváveis, de pessoas improváveis, de coisas improváveis e de resultados improváveis. E que você seja a pessoa improvável, que você viva num lugar improvável, um resultado improvável. Em nome de Jesus. Amém.
Coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados. Eu peço que você agora, se tem algo específico, que você foi tocado na palavra, que assim Deus falou, isso aqui, ó, trata isso aqui, acerta. Não deixa terminar o culto, já fala sobre isso com Deus agora. Já, Senhor, isso aqui, ó, esse ponto, meu Deus, me ajuda, me dá essa condição. Tem coisa que você entendeu, que até então você não tinha entendido na vida. Todo mundo aqui, sem exceção, quem já era e quem não era, tem que já dar o passo de fé hoje, fala, Senhor, eu não vou mais ficar no número 1, eu não vou ser a pessoa fraca, frágil, sensível, que entrega o poder para qualquer coisa, para uma expressão enviesada de alguém. Não, eu não vou mais agir assim. Eu não vou ser uma pessoa que entrega o poder porque alguém não disse que eu queria ouvir. Porque algo diferente do que eu planejei aconteceu. Ou porque o que eu planejei não aconteceu como eu planejei. Eu vou ser a pessoa que eu vou para a próxima fase. Eu vou, meu Deus, subir o próximo degrau. Eu vou atingir a próxima marca, eu não vou mais ficar no primeiro. Todo dia que eu estou pregando essa palavra, tem gente que fala, acredita que para mim tinha algo que eu tinha recebido como não. E eu entendi que é apenas um ainda não. E por que eu insisto nesse ainda não? Porque eu sei que todo dia tem gente que está trocando algo porque recebeu distorcido. Porque não recebeu, não ouviu com o Espírito. Porque ouviu ainda com sentimentos. Porque não está agindo pela fé, ainda está agindo pelas emoções. Porque não colocou nas mãos de Deus, porque ainda está muito dependente do controle que tem de algo. E algo sai do controle da pessoa, ela já fica desesperada. Mas como então vai acontecer? De que jeito? Jesus não costuma usar os nossos meios para fazer as obras dele. Se desprenda dos meios que você se apegou. Se desprenda das pessoas que você imaginou, vai ser por essa aqui, ó. Vai ser por essa aqui. De repente você estava contando com alguém para algo aí, ó. E essa pessoa já te deu as piores respostas. Se apega a Jesus. Se apega a Jesus. Não é por alguém. Se Deus quiser usar alguém, Ele vai usar. Mas não é porque você está pensando e está contando que vai vir por alguém ou de alguém que vai ser assim. Ninguém aqui, se qualquer um de nós, se eu falar com qualquer pessoa que trabalha em eventos, em festas, em restaurantes, ninguém diria, não, eu colocaria água num lugar onde as pessoas ficam lá se descontaminando, tanto que ninguém falou para o mestre de cerimônia onde estava aquele vinho. Isso nos ensina algo também, viu? Tem coisa que você tem que saber que o que vai importar é o resultado. Se Deus te abriu um caminho, uma porta, se Deus, Ele quis usar, e eu disse, se Deus quis usar um meio que não é um meio agradável, respeita a decisão de Deus. Muito provavelmente, se aquele mestre de cerimônia soubesse de onde aquele vinho viera, ele diria, opa, que é isso? Não vou tomar isso não. Não bebo isso não. E olha que coisa, ele não sabia, ele bebeu o vinho, ele disse, que coisa, hein, olha,
Vocês me surpreenderam aqui. Quer dizer, eles já tinham servido um vinho bom no começo. Porque o que esse homem falou, ele quis dizer, se todo mundo, o noivo também tinha feito o que todo mundo fazia. O vinho melhor que ele tinha, ele serviu no começo. Mas aquele vinho que Jesus produziu, ele era muito melhor que o melhor de todo mundo. E, no entanto, ele vinha daqueles potes das cerimônias de purificação dos judeus. Você quer uma coisa mais improvável do que isso? Como é que eu sei de onde vai vir o meu milagre, a minha bênção? Você não sabe de onde vai vir. Não é nisso que deve estar a nossa atenção. A nossa atenção, a nossa disposição, a nossa força deve estar em fazer o que o Senhor manda. Em atender ao chamado de Deus, em fazer a vontade de Deus, em dar condições a Deus. Foi o que Maria e aqueles serviçais fizeram, eles deram condições ao Senhor Jesus. Porque a água no poço qualquer um podia pegar. Então Jesus não pegou, ele disse aos serviçais, peguem e encham de água esses potes. Pegar ali, uma porção daquela água e levar até o mestre de cerimônia, qualquer um podia levar, e ele disse para um deles fazer aquilo. Tem coisa que você está aí deixando de fazer, porque está se apegando ao meio, porque vai ser por tal jeito. Não, eu quero, eu acredito. Peça o que você quer a Deus. O que você quer, eu não vou dizer peça isso, não peça aquilo, mas não se prenda aos meios, faça o que Ele mandar. Se Deus está falando que Ele quer mais você na igreja, de repente você está ouvindo isso de Deus. Esse ano eu vou buscar mais a Deus, eu vou me dedicar a ler a Bíblia como eu nunca li, eu vou orar, eu vou fazer parte mais de oração do que de outros tipos de eventos. Eu estava vendo muito filme, eu estava assistindo séries que 2, 3 dias depois de eu ter terminado um conjunto inteiro daqueles, o que me acrescentou, o que isso me trouxe de bom, o que isso agregou à minha vida? Eu estava aí saindo, gastando meu tempo, me deslocando de um lugar a outro, por conta de comida, por conta de prazer, por conta de entretenimento. E Deus está dizendo que Ele quer um investimento na minha vida espiritual. Que eu busque primeiro a Ele, que eu tenha relacionamento com Ele. Que eu não dependa mais de um familiar que busca a Deus por mim, que eu não seja mais aquela pessoa que sempre se coloca abaixo espiritualmente de alguém, não, porque fulano vai orar por mim, porque fulana vai orar por mim, porque tal pessoa já está orando lá por tal área, não, porque eu tenho um funcionário lá. Isso tem que acabar aqui. Não, porque tal funcionário meu, ele é pastor, ele é obreiro, ele é missionário, ele ora pela empresa. Não, você é um empresário, você vai ser o sacerdote dessa empresa. Você tem um setor que você trabalha, você tem que ser o sacerdote daquele lugar. Se na sua casa tem uma coluna espiritual, então tenha 2 agora, porque você também tem que se levantar. Tem que estar lá na posição, na brecha, dando a Deus condições dele fazer, para que você viva o melhor tempo da sua vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, e eu primeiro te agradeço, porque a cada novo culto, a cada nova palavra, a cada nova mensagem, o Senhor tem trazido, meu Deus, revelações, entendimentos, o Senhor tem nos despertado, nos levantado, o Senhor tem mostrado coisas, o Senhor tem nos preparado, e essa, meu Deus, é uma palavra de preparação,
Porque, meu Deus, se nós formos aqueles potes, o Senhor pode encher de água. Se nós formos aqueles servos, o Senhor pode contar conosco. Se nós formos como a Maria, nós vamos conduzir, nós vamos influenciar, nós vamos fazer a coisa certa. E eu peço, nos ajuda a ser, meu Deus. O que falta em nós, meu Deus? Que o Senhor nos mostre, nos revele e nos compense, porque como diz a Tua palavra, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. E eu peço, meu Deus, nos revela aquilo que ainda para nós, meu Deus, de repente nós estamos escutando uma palavra todos os dias, mas a nós ela ainda não foi revelada, como o Senhor disse aos discípulos, que nem a todos era revelado saber os mistérios do reino de Deus. Nós queremos, meu Deus, que o que venha conduzir a nossa vida seja o Teu reino. E eu oro agora, meu Pai, para que aconteçam revelações, para que haja despertamentos, para que aqueles que estão presos aos meios, seja a lugares, a coisas, a pessoas, que o Senhor mesmo agora os ajude a romperem, que aconteça agora esses rompimentos, para que eles se levantem, meu Deus, para que não sejam mais aquelas pessoas que só, meu Pai, duram no primeiro teste, na primeira experiência, no primeiro desafio, e a primeira situação, meu Deus, que os contraria, a primeira, meu Pai, situação que os desconforta, eles param, desistem, retrocedem. Não, meu Deus, eu digo não, basta. Que aqueles que ainda viviam de forma fragilizada, que ainda não tinham assumido o seu lugar, seu papel, sua postura, porque não viviam pela fé, levanta agora, Senhor, em nome de Jesus, levanta pessoas de fé, levanta pessoas, meu Deus, que dependam da fé, levanta, meu Deus, pessoas que não mais respeitem limites religiosos, que não respeitem mais bloqueios, mas que rompam neste momento, para se levantarem, meu Deus, e desde coisas pequenas, mas desde que essa pessoa creia, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Pai, fazer mudanças, como aquela da água para o vinho, que o Senhor venha, meu Deus, pegar coisas comuns e transformar em coisas extraordinárias. Eu oro para que o Teu povo seja abençoado, para que o shalom do Senhor venha se cumprir na nossa vida, porque, meu Deus, não porque nós merecemos ou somos melhores, mas porque estamos cumprindo com essa palavra, nós cremos e estamos aqui dispostos a fazermos o que o Senhor mandar. Responde, meu Deus, cada oração de fé. Responda, meu Pai, cada resposta de fé, como a de Maria. Maria deu uma resposta de fé, a resposta, meu Deus, nada agradável que o Senhor deu a ela. E eu peço aqui que pessoas se levantem com respostas de fé, não importando o que ouviram, não importando que o Senhor disse ainda não, e elas precisam para agora, porque o ainda não do Senhor, meu Deus, é uma oportunidade de preparação que o Senhor dá, e eu sei que a tantos o Senhor está dando um ainda não, para que cresçam, para que se preparem, para que envolvam mais pessoas, para fazerem tudo que o Senhor mandar. E então, meu Deus, que o Senhor venha e dê ordens, e mande que enchamos, meu Deus, potes com água, e que venhamos encher até a borda, e que pela fé, quando o Senhor ordenar, que venhamos servir para o mestre de cerimônia, independente de onde aquela água saiu, porque cremos que se o Senhor está mandando, se o Senhor está no controle, o Senhor sabe o que faz, e tudo que o Senhor faz é bom, e a Tua obra é perfeita, é poderosa, é a melhor obra que nós já vimos.
eu tomo posse, meu Deus, e eu declaro sobre a vida do teu povo que seja o melhor ano, que seja o melhor tempo, que assim, meu Deus, como foi o melhor vinho, e o melhor, meu Deus, daquele lugar foi melhor que todos, foi melhor que a média, foi melhor do que aquele homem já havia experimentado, mesmo numa festa que tinha tudo para terminar antes da hora, para terminar frustrada, o Senhor estava lá, e nós estamos aqui com o Senhor, e o Senhor está aqui conosco, e eu peço, meu Deus, que assim seja este ano, em cada parte da nossa vida, para que o Senhor, meu Deus, com a tua obra, com o teu poder, venha manifestar a tua glória, e que tanto nós que já cremos, como outras pessoas venham ouvir dos teus feitos, venham ver, meu Deus, também a tua glória, e creiam no Senhor, porque está escrito que assim os discípulos creram no Senhor, e a tua glória se manifestou. E eu peço, manifesta a tua glória, meu Deus, na vida de cada um que crê. Derruba agora, meu Deus, as barreiras, obstáculos, limitações, bloqueios, sejam mentais, emocionais, espirituais, para abençoar, meu Deus, o teu povo. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu tomo posse de bênçãos. Eu tomo posse, meu Deus, de outras questões, resultados improváveis, em lugares improváveis, em recipientes improváveis, por pessoas improváveis, meu Deus. Que o Senhor também venha, meu Pai, nos levar a fazer coisas, como encher aqueles potes e transformar essa água em vinho, e o melhor vinho. Que cada área que essa pessoa tenha fé, meu Deus, para clamar, para apresentar ao Senhor, para entregar nas tuas mãos, que ela viva o melhor, que ela viva resultados ainda não vistos por ela, que ela receba, meu Deus, bênçãos que ela ainda não desfrutou, que ela viva, meu Deus, curas de formas que ela nunca imaginou que alguém seria curada, que ela veja, meu Deus, a família dela, cada integrante da família dela, não apenas melhor, um pouquinho menos, meu Deus, no mundo, no pecado, mas que ela veja a libertação, conversão, transformação, e pessoas avivadas, servindo ao Senhor, meu Deus. Esse é um ano, meu Pai, em que últimos serão primeiros, mas que primeiros também correm o risco de serem últimos. Então eu peço que cada um de nós, meu Deus, que se julga, que considere estar em pé, não deixa que caiamos. Pelo contrário, que tenhamos um espírito, meu Deus, e uma presença de espírito, como a que teve Maria, que foi rápida para obedecer. Que não saiu, meu Deus, falando com qualquer um, mas falou com o Senhor. E que deu ao Senhor condições. E eu oro aqui, meu Deus, para que na mente, para que no espírito, para que na voz, na boca, para que no corpo, para que com as mãos, para que, meu Pai, com o tempo, para que com o entendimento, a inteligência, para que com o dinheiro, para que com a disposição, cada um aqui venha dar ao Senhor condições, para o Senhor, meu Deus, operar milagres, para o Senhor, meu Deus, derramar sobre nós o melhor vinho. E se o Senhor não quiser derramar, mas quiser que façamos parte dessa produção, eis-nos aqui. E estamos nos preparando na fé. Estamos bebendo do Teu Espírito. Estamos dizendo sim para o Senhor. Estamos, meu Deus, fazendo o que o Senhor mandou, para que sejamos parte desse milagre, para que façamos parte dessa obra. E para que vivamos coisas, meu Deus, inéditas, improváveis, inéditas e extraordinárias em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida
que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.